a vocês, ao Tiago, que é do serviço até fora da IBSE, né, Tiago? Mas vai ser um prazer tê-lo aqui, essa e outras vezes. Eu acho que já está tudo pronto. Pode... Bom dia a todos. Eu sou Rafael Vasco, sou médico nefrologista aqui do Hospital Universitário da UFAL, e a nossa primeira participação aqui na reunião na clínica é um caso interessante que a gente até já levou para a discussão a regional aqui da SBN. Quem vai apresentar isso para a gente é o nosso residente Tiago, que ele é um residente do serviço fora, privado, lá do Hospital Arthur Ramos, mas que frequenta com a gente aqui os ambulatórios, faz muitos procedimentos, então ele está bem inteirado também com a rotina do HU. Pode iniciar, Tiago, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu sou o Tiago, como o Dr. Rafael falou, eu sou médico residente de nefrologia do Hospital Memorial Arthur Ramos e cumpro uma parte da minha carga horária no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Nosso caso clínico, né, é um paciente iniciais ALS, 47 anos, natural de Maceió, faxineira, católica, sexo feminino, né, evolução temporal de dezembro a outubro de 2025. Aqui nós temos a nossa HDA, né? O paciente iniciou um quadro de astenia, urina espumosa, hiporrexia e dor abdominal, e aí dirigiu-se à UPA para a investigação. Ela tinha alguns exames externos realizados com HB de 4,9 e uma creatinina de 25. Ela teve atendimento inicial nessa UPA, e aí foi encaminhada para o Hospital da Mulher, que é um hospital que a gente tem aqui em Maceió, que faz essa abordagem mais especializada, né, nesse contexto. Aí foram iniciadas as transfusões sanguíneas e investigação da anemia. A paciente fez uma associação temporal desse quadro de anemia e dessa sintomatologia após a realização de uma esterectomia que tinha sido realizada em novembro de 2023, no Hospital Universitário. Na admissão hospitalar, a paciente, já no Hospital da Mulher, apresentou disfunção renal grave, com manutenção do débito urinário, iniciou a hemodiálise no dia 21/3, e aí foram resgatados alguns exames prévios de novembro de 2023 com a função renal normal e um ultrassom sem alterações de parênquima renal. Os novos exames de imagem que foram realizados no Hospital da Mulher não tiveram alterações significativas, tinham ES com proteinúria somente. E aí, considerando essa perca rápida e grave da função renal, foi optado por realizar a pulsoterapia empírica com metilpred e encaminhou-se a paciente para o hospital universitário para a realização da investigação etiológica e biópsia renal. Aqui a gente tem os exames iniciais que a gente viu lá no Hospital da Mulher. O paciente deu entrada aí com creatinina 17, né, que oscilou aí, que baixou pós-hemodiálise, né, lembrando que esse dia 23 foi quando ela começou a hemodiálise. E aí a gente tem alguns dos exames iniciais do nosso glomerulograma, né. Tinha um cumbis negativo, um AS com proteinúria, 10 leucócitos por campo e 5 hemácias por campo, também uma hematura bem reduzida, mas também tinha hematura, né? Sorologias negativas, e os demais exames de investigação não conseguimos ter acesso nesse período, ainda não tinham saído o resultado. Ela tinha um ultrassom de rins e vias urinárias com a leve ectasia pielocalicinal renal bilateral e uma TC do abdômen que tinha uma leve densificação dos planos adiposos perirenais à esquerda, para correlacionar aí com a clínica. De antecedentes, a paciente só tinha essa esterectomia em 2023 por conta de um sangramento uterino normal, provável miomatose uterina, mas a paciente também não sabia referir exatamente o motivo. Tá? Não tinha nenhuma comorbidade, não usava nenhuma medicação, não tinha histórico de doença renal na família. As únicas medicações que ela usava de forma eventual a descofeniramina e a cebrofilina, que são medicações para quadros alérgicos aí. Ela tinha um quadro de tosse seca, com o uso dessas medicações de forma esporádica. Ao exame físico, é uma paciente que apresentava um estado geral regular, estava orientada, eupneica, mucosas hipocoradas, porém hidratadas, não tinha icterícia ou cianose, tinha um edema 2 em 4 cruzes em membros inferiores até o terço superior da perna, nas primeiras avaliações, que foi melhorando progressivamente aí após a abordagem com a hemodiálise. Abdômen globoso, levemente doloroso a palpação profunda e mesogástrica, e equimose nos locais de punção periférica. Aqui nós temos o primeiro encaminhamento dela para o hospital universitário e a gente vai acompanhar de forma temporal essa primeira internação. Na admissão no hospital universitário, ela tinha uma hemoglobina de 7, lembrando que isso foi pós-transfusional, né? Tinha uma creatina de 10, um ureia de 161 e um PCR de 5,4.
Nesse contexto, a paciente já estava em hemodiálise, tá? Foram repetidas as sorologias, todas negativas, né? E aí foi mantida a hemodiálise e planejada a biópsia renal. No segundo dia de internação, foi solicitada uma proteinúria de 24 horas e aguardou-se a proteinúria para poder iniciar, para poder proceder a biópsia renal, né? Ela tinha um HB de 8, que subiu um pouquinho, um reticulócitos com 1%, um cubis direto negativo, e o AS segue lá com aquela proteinúria, 8 leucócitos por campo, 6 hemácias, tá? O LDH 277, complemento não consumido, aqui a gente só tinha o C4 normal, tá? Não tinha C3 nesse momento, a gente não conseguiu ter acesso ao C3, não tinha saído ainda, só tinha o C4, tá? No terceiro dia de internação, ela veio com a proteinúria de 806 miligramas, começou a apresentar febre e calafrio, foi feita uma urocultura, que deu positivo para um bacilo gram negativo, e aí foi iniciado tazocin para tratamento dessa infecção do trato urinário. Provavelmente vem daquela densificação lá de gordura perirenal que a gente tinha visto naquela outra TC. No quarto dia, ela segue com laboratorial estável, tá? Foi mantida em HD, segue com antibiótico, foi optado por terminar o tratamento infeccioso para posteriormente proceder à biópsia renal num segundo momento, né? No quinto dia foi feito um ultrassom, os rins tinham um aumento da ecogenicidade, o rim direito 9,9 centímetros, o rim esquerdo 11,8, seguiu em uso de tazocin, teve alta, aguardava uma urocultura negativa para fazer o planejamento da biópsia renal, e a alta dela foi com corticoide, mantido 1 miligrama quilo, a paciente tinha cerca aí de 80, 85 quilos. Tá? E aí a gente tem essa sumarização da cronologia da paciente no internamento, né? Ela teve uma admissão, fez uma ira dialítica, tinha uma anemia grave, posteriormente teve um pico febril, elevação do IPCR, ficou aguardando biópsia, mas teve uma urocultura positiva, então foi optado por iniciar a tazocin e aguardar uma urocultura negativa para poder fazer a biópsia renal. No segundo internamento, no dia 11/5 de 2020, essa data está errada, perdão, aqui 10/5 de 2024. Foi optado por complementar o pulso com ciclofosfamida. No segundo internamento, ela recebeu um concentrado de hemácias, porque tinha um HB de 6,8, e aí foi feita a biópsia renal, e posteriormente a paciente seguiu em hemodiálise ambulatorial, enquanto aguardava a investigação. Aqui a gente tem investigação diagnóstica adicional, que a gente teve acesso mais ou menos aí no período que foi realizada a biópsia, porque alguns exames demoram um pouco para sair, tá? E aí esses resultados, a grande maioria, foi após a pulsoterapia, né? Exceto essa proteinúria e o metabolismo do ferro. A gente tem um metabolismo de ferro com ferro de 116, uma transferrina de 176, um tibico de 203, uma saturação de 57, então essa anemia muito possivelmente não é de etiologia ferropriva, né? Tem uma proteinúria de 806 miligramas, uma proteinúria aí subnefrótica, albumina bilirrubina sem alterações substanciais, complemento não reduzido, lembrando que a paciente fez uma pulsoterapia, né, esses exames foram posteriores, os marcadores de hemólise e inflamação tinham um cumbis direto negativo, um reticulócitos de 1%, LDH 277, posteriormente subiu para 823, né, e marcadores de coagulação sem alteração, e autoanticorpos, que a gente teve acesso posteriormente, a coleta foi aí dia 20, mas esse resultado só veio sair aí algumas semanas posteriormente, um FAN não reagente, um TSTNA não reagente, um ANCA não reagente, e um PR3-MPO não reagente. Tinha um imunoglobulina eletroforese, que a gente também só conseguiu ver aí após a biópsia, com a proteína monoclonal não mensurável em relação à albumina globulina de 1,33. E aí a gente tem, eu mandei um link, eu vou encaminhar novamente, para vocês participarem, e eu vou abrir aqui uma nuvem de palavras para a gente ver o que todos escreveram. Tem um link e tem um QR Code, vocês podem escanear o QR Code, eu vou mandar aqui o link no chat. E, Tiago, muita gente chegou aí durante a apresentação. Tu consegue fazer um resumo aí, enquanto o pessoal, se quiser voltar ou comentar, né, que geralmente a gente abre aqui para comentários. Fazer um resumo aí em 2 minutos de paciente de tantos anos, tá. Quadro geral aí. Vou passar aqui mais rápido. Tá. A gente tem uma paciente que iniciou um quadro de astenia urinespumosa ou hiporexia abdominal, tá? Tinha 47 anos, né? 47 anos. Paciente feminina, 47 anos, sem histórico prévio. A única antecedente patológica que ela tinha é uma esterectomia realizada por sangramento uterino normal,
coisa de 2 a 3 meses antes do início desse quadro, tá? Essa paciente deu entrada aí com essa HB de 4,9 e uma creatinina de 25, numa UPA. Da UPA, ela foi encaminhada para um hospital de referência, que é o Hospital da Mulher, para fazer a hemotransfusão e iniciar a investigação desse quadro clínico. Ela seguiu com disfunção renal grave, porém com manutenção de débito urinário adequado, precisou iniciar a hemodiálise no dia 21/3/2024 e foram resgatados alguns exames prévios que tinham uma função renal normal e um CG sem alterações de parênquima renal, cerca de 3 a 4 meses antes. E aí, nesse contexto, de uma paciente que tinha uma função renal normal há 3 meses antes, que evoluiu com creatinina de 25, com anemia, foi optado por iniciar a pulsoterapia enquanto aguardava-se a investigação adicional. Tá? No laboratório dela, o que chamava a atenção era a anemia, que ela tinha uma anemia importante, alteração de função renal também importante, né? Essa creatinina aí de 17, de 21, oscilando aí bem para cima. Ela tinha um cubis negativo, no EAS tinha somente uma proteína mais uma cruz somente, 10 leucócitos por campo e 5 hemácias, essa hematura discreta aí, sorologias negativas. Ultrassom de vias urinárias sem alterações substanciais, né, leve ectasia pela calcinal renal, e a tecido abdômen tem uma densificação dos planos adiposos perirenais, sem nenhuma alteração maior. Tá? Posteriormente, após a paciente negava o uso de qualquer medicação, negou o uso de anti-inflamatório, não usava medicação de uso contínuo em domicílio, o que ela usava somente eram antialérgicos e antihistamínicos e quadros sintomáticos para tosse. Ela relatava uma tosse aí persistente, provavelmente de uma etiologia alérgica, né? Posteriormente, ela foi encaminhada para o hospital universitário para realizar a biópsia renal e fazer a investigação de patologias glomerulares de um modo geral, né? Ela é uma paciente que ela já estava em hemodiálise aí desde o dia 21 e foi mantida em hemodiálise. No primeiro internamento, ela apresentou um quadro de infecção do trato urinário, e aí essa infecção do trato urinário se deu o diagnóstico a partir de uma urocultura positiva para um bacilo gram-negativo, com um PCR que subiu. E aí foi optado por iniciar tazocin. Nesse evento foi feita uma proteinúria que veio subnefrótica, 806 miligramas, e aí, posteriormente, a alta hospitalar com a urocultura negativa, o paciente tinha feito pulso de corticoide, foi mantido o corticoide 1 miligrama por quilo, tá? Posteriormente, ela retornou para fazer a biópsia renal. Nesse retorno, que ela voltou para fazer a biópsia renal, a gente conseguiu ter acesso aos outros exames de investigação do glomerulograma, foi quando a gente conseguiu juntar aí todas as pecinhas aí. Tá? Então, a gente tem os autoanticorpos negativos, apesar da coleta ter sido dia 20/3, a gente demorou um pouco para sair esses resultados, então a gente tem um FAN não reagente, um anti-SNE não reagente, ANCA não reagente, anti-PR3-MPO não reagente, e tinha uma eletroforese com proteína monoclonal não mensurável, com relação à albumina-globulina de 1,33. Os demais exames, nada chama muito a atenção, exceto a anemia, né? A gente tem um metabolismo de ferro normal, tem um complemento não consumido, o LDH que estava normal, mas subiu um pouquinho aí para 823, reticulócito de 1%, e basicamente isso aí do caso. Tiago, Felipe aqui de Natal, tudo bem? Oi, Felipe. Só tirar, acho que 2 dúvidas que a gente ficou aqui. Primeiro, na manifestação da inicial e também na evolução do caso. Como foi o comportamento da pressão arterial da paciente, se o sumário de urina sempre foram com esse padrão de, assim, meio inocente, né? Com a proteinúria uma cruz, hemácia no limite, leucócito no limite, se teve algum sumário que destacou alguma alteração mais severa, e essa pesquisa de imunoglobulinas, eletroforese ou imunoeletroforese, imunofixação, e se esse resultado é considerado um padrão monoclonal mesmo, positivo. No caso da pressão, ela veio com pressão arterial elevada, a gente não sabe muito bem o valor que ela chegou, porque como foi no Hospital da Mulher, a gente não teve acesso ao prontuário total. Tá? Mas o que tem descrito no prontuário na história clínica é que ela chegou com a pressão arterial mais elevada, que reduziu após o início de diálise. Então, provavelmente, tinha um componente aí de hipervolemia, né, nessa pressão arterial. Ela tem 3 sumários de urina, que... Travou. Não sei se foi para mim ou para o Tiago. Não, foi junto mesmo. Acho que foi para o Tiago, né? Tiago, travou aí. Travou? Estão Travou. ouvindo?
Tava. Aí a gente está no sumário de urina. Pronto. Ela fez 3 sumários de urina, os 3 mais ou menos a mesma coisa, inocente. Tinha uma cruz de proteína, que bate com essa proteína que a gente viu aí subnefrótica, né, de 806, junto de um leucócito bem... Tinha um com 7 e um com 8 leucócitos, salvo engano, e um com 5 e um com 6 hemácias, nada que chamasse muita atenção. Tá? E aí, essa foi uma eletroforese de proteínas que foi feita inicialmente, tá? E aí, essa eletroforese de proteína vem com essa descrição de uma proteína monoclonal não mensurável, mas sem pico, né? Ele não descreve como pico, ele descreve como presença de uma proteína monoclonal não mensurável. Alguém quer... Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma Felipe, coisa. o pessoal aí que quer falar. Débora, o pessoal quer falar alguma coisa? O pessoal aqui do nosso HU, o lado do Espírito Santo. Não sei se o Everton está aí com eles. Eduardo, seja bem-vindo também. O Eduardo é lá, colega lá do Vale de São Paulo, lá do Vale do Paraíba, né? Não sei se ele quer perguntar alguma coisa também. É aberto aqui para todos participarem. Por enquanto, não. Vocês podem, se quiserem, falar no chat ou podem escanear o QR Code que eu projeto aqui para vocês mandarem. Acho que a Alice não está aí, o professor Ricardo também, que debate bastante, não está hoje. Ei, Gil, bom dia. Ah, está aí. Bom dia. Não, então, o caso meio, né, tá desafiador aí, né? O Felipe estava mencionando lá, né, a urinálise dele, a princípio, é uma urinálise que frustra, né, para pensar numa doença glomerular de início, né, até mesmo para pulsar, né, inicialmente, né, tem aí uma proteinúria mais significativa, né, ou tudo bem, poderia estar já com rim fechado, mas não tem uma hematúria aí, descrição do dismorfismo eritrocitário, para pensar uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né, tá meio frustro, né, uma anemia muito intensa, né, também, mas que não tem características aí, a princípio, de hemólise, né, para pensar num quadro de uma microangiopatia trombótica, né, a plaqueta também, se eu não me engano, não caiu, né, então não tinha critérios de hemólise para a gente pensar numa microangiopatia trombótica. Teve o contexto temporal ali de uma cirurgia, né, que inicialmente a gente poderia pensar até mesmo num quadro pós-renal, tinha uma creatinina muito elevada, né, mas a imagem também não destacou nada significativo, tinha uma ectasia discreta ali, né? Então, assim, o contexto da hipertensão arterial, né, para pensar, às vezes, numa hipertensão maligna, fazendo também microangiopatia trombótica, acho que a gente também está sem algumas características aí da história. Então, então, um quadro muito aberto aí dentro desse contexto. Parece que está faltando aí uma pista aí diagnóstica para amplificar aí nosso pensamento aí. Deixa eu perguntar. Pode falar, Felipe. Assim, como eu analisaria esse caso do ponto de vista assim, clínico, para que a gente tenha realmente a elaboração das hipóteses. Aí também pode comentar depois. Eu sempre gosto de fazer uma divisão das síndromes renais entre síndromes de insuficiência e síndromes de compartimento. Então, é nítido, assim, para esse caso, entendendo que ela faz possivelmente um quadro de possivelmente uma doença mais aguda, né, do que crônica, assim, ela tinha um rim ainda de tamanho viável, tal, tinha uma anemia que realmente, muitas vezes a gente ia colocar um paciente dessa em diálise, ela ia ficar, por causa que tinha uma anemia tão profunda, ia ficar em diálise, a gente não ia nem investigar, mas aí teve a investigação complementar. Então, uma insuficiência renal aguda ou aguda em cronificação, talvez, seria uma hipótese inicial. Olhando para os compartimentos, aí realmente eu concordo. Eu acho que falta evidências, assim, para que a gente pense no padrão glomerular, tipo, o sumário de urina é muito inocente, as proteinúrias de menor do que 1 grama,
sem hematúria, sem cilindro hemático, né? Então, assim, realmente fica meio frustro para a gente pensar num quadro de um rapidamente progressivo, então de uma síndrome nefrótica que tem evoluído com injúria renal aguda, que seria um quadro mais grave nesse contexto. Também não olharia para o critério vascular. Eu acho que quando apareceu a anemia com insuficiência renal grave, a gente já pensa em microangiopatia trombótica, doenças do complemento e tal, mas realmente o hemograma era alterado em anemia, mas não tinha plaquetopenia em associação e também não preenchia critérios de hemólise. Então, assim, para critério... E a hipertensão, pelo que o Tiago conta, não foi um quadro que dominou. Então, assim, o critério vascular realmente eu não olharia. Ficaria também uma injúria renal aguda ou crônica, mas olhando para o compartimento tubo-intersticial. Esse seria o local que eu olharia para pensar em doenças que se associariam. Quando a gente olha esse padrão de doença renal que vai evoluir de agudização para cronicidade em compartimento tubo-intersticial, acho que algumas hipóteses vão fazer com que a gente tenha uma maior atenção. Por exemplo, é descrito medicamentoso, metal pesado, tal, mas isso tudo falta na história clínica. Eu acho que o que tem na história clínica que dá para a gente pegar e pensar é mesmo que esse componente monoclonal seja discreto, realmente a gente lembre das associações de um quadro hematológico que leva a uma produção de paraproteínas que pode levar a manifestação, como foi colocado, né? Rio do mieloma, nefropatia de cilindros, gamopatia monoclonal significado renal, que cada vez mais vem sendo descritos esses quadros associados. Infiltrações do próprio parênquima renal por linfoma, talvez, né? Também seria uma outra hipótese que a gente poderia pensar. Mas uma doença que ficou assim, eu acho que tem uma peça do quebra-cabeça que chama a atenção, é essa questão dessa hidronefrose leve bilateral. Aí me fez lembrar da nefropatia da IgG4, como hipótese de diagnóstico aí de exceção. Acho que a biópsia é muito bem recomendada, mas fica curioso aí para saber realmente o que era. Eu colocaria esses componentes, doença hematológica com paraproteinemia e nefropatia da IgG4 e como diagnóstico diferencial aí. Eu ia até te perguntar justamente para vocês isso. Ela já tem uma dilatação, né, do sistema pélvico, não parece ser muito significativa. Você poderia pensar numa pós-renal também. Tem esse quadro infeccioso, né, que às vezes no transplante faz uma insuficiência renal bem importante. Eu não sei, mas ela não tinha alteração de hemograma, é isso, gente? Ô, Gil. Vocês que são mais clínicos do que eu. Não, então, o envolvimento da renal, da IgG4, ela não tem um espectro, mas na grande maioria das vezes é um processo nefrítico, né, intersticial, a doença intersticial, a nefrite intersticial. Ou um processo infiltrativo que você pode gerar processos obstrutivos, né? Mas você acaba tendo alterações sistêmicas também, com envolvimento de outros órgãos, pâncreas, né, de outros lugares. Eu estou batendo na urinálise. A urinálise de uma nefrite intersticial vai ter leucocitura, vai ter proteinúria, vai ter cilindro granuloso, que vai ter lesão tubular, pode ter cilindro leucocitário. A urinálise está frustra. Até para você pensar no compartimento tubo intersticial, você não tem, né? Então, assim, acho que uma coisa que a gente negligencia muito na nefrologia e que é algo que é extremamente útil a ter a lei do DIRA é a urinálise. A urinálise, ela manda, né? Então, a gente precisava de ter uma urinálise aí bem detalhada para a gente até amplificar aí as nossas hipóteses, né? Porque, assim, a gente está chutando muito aqui, né? Parece que não apareceu alguma coisa para a gente conseguir, né, canalizar alguma coisa. Para pensar numa nefrite intersticial, tem rim de tamanho aumentado, né, tem essa ectasia aí, né, tem a urinálise, tem cilindro leucocitário. O que tem aí para pensar na nefrite intersticial? O que tem aí para pensar em doença glomerular? Nada, aparentemente até agora, a gente tem uma IRA. A gente não conseguiu ainda especificar para conseguir detalhar os compartimentos aí, como o Felipe está mencionando aí. Eu acho que o comentário é bem relevante, assim, mas também... E eu acho que o comentário vai na direção do que eu falei para o seguinte aspecto. A biópsia renal, muitas vezes, vai ter que ser bem indicada, né? Porque
realmente, muitas vezes a gente vai encontrar casos assim de insuficiência renal que a gente fica patinando e aí a urinálise talvez tenha uma acessibilidade que não tenha conseguido dar tanto detalhe para a gente. E às vezes tem casos de nefrite intersticial aguda, principalmente alérgica, que não aparece na leucocitúria, né? Então, assim, eu acho que realmente, como tinha uma viabilidade que foi vista, a suspeita clínica está meio vaga, assim, mas pelo menos a ultra mostra que havia aquela necessidade da biópsia, né? Então, acho que a gente pega, se não conseguiu, do ponto de vista à beira-leito, e a biópsia prossiga aí para que a gente tenha o diagnóstico. A biópsia aqui é inquestionável, né? Questionável. A questão da urinálise é um problema geral. A gente tem aqui, por exemplo, geralmente é tudo automatizado, e essa automatização ela limita muito a análise da urinálise. Tá? Eu falo isso porque aqui no nosso hospital a gente tem uma urinálise muito forte, né? Tem 2 técnicos que eles manjam muito, sabem muito. E assim, é impossível você ter uma IRA nesse grau de doença aí, sem ter alterações significativas na urinálise. É que, na verdade, a leitura, na grande maioria dos centros, né, a gente aqui tem os laboratórios externos, a gente nem olha isso aí, porque vem tudo, né, sem nenhuma correlação. Então, assim, a gente vai lá, a gente olha a lâmina também aqui, né, e sempre tem as alterações aí, pertinentes aí ao contexto. Então, é questão mesmo de técnico dependente. Perfeito. Rafael. Não, só para acrescentar aqui de informação, essa ectasia só apareceu no exame de ultrassom, mas nos exames prévios de ultrassom que ela tinha nessa ectasia, e a tomografia também não aparecia. Então, como era uma coisa leve, não sei se tinha muito significado essa alteração do ultrassom. E em relação à urinálise, a gente tem essa deficiência mesmo. Assim, vi pouca descrição, cilindro difícil pessoal voltar, não veio nada específico. E o que eu ia falar mais é que essa proteína que ela colheu, eu acho que ela já estava começando a ficar orgânica. Então, não sei se aquela proteína ali estava meio subestimada. Ela já estava dialisando, então foi colhida aqui no hospital universitário, mas eu lembro que ela tinha uma urina preservada. Então, nefrótica ela não era, não tinha uma síndrome clínica, não tinha uma urina alterada, né? Mas provavelmente aquela proteína podia ser até um pouco maior, porque ela foi já colhida com uma paciente com volume mais contraído. Não sei se alguém quer mais falar. Érica, alguém? O professor Ricardo ainda não entrou. Então, acho que a gente pode apresentar a biópsia, né? Você vai projetar daí, Gil? Eu projeto. Tranquilo. Tá aparecendo aí, gente? Opa. Apareceu? Tá aparecendo. Tá. Gente, a gente recebeu como hipótese diagnóstica, nesse caso, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, interrogado paucimune, antimembrana basal, ou uma nefrite lúpica, né? Até por conta da sexo, idade, né? Bom, aspectos gerais da biópsia, nós tínhamos fragmento apenas para ótica e para IF, tá? Aqui na ótica nós tínhamos 2 fragmentos, mais ou menos 10 milímetros, o maior que vocês veem aqui, né? Esse fragmento, que é basicamente córtex, né? Que parece ser a cápsula, e aqui tudo é córtex. E esse outro fragmento aqui, que na verdade tem um tecido conjuntivo, adiposo, um pouquinho de muscular esquelético, tá? Bom, ainda sobre os aspectos gerais, mostrando uma panorâmica aqui do fragmento, né? No altricrômico de Masson, né? A gente vê os glomérulos aqui, e o que chama atenção aqui no menor aumento já é uma expansão do verde importante,
Mas tem uns focos de infiltrado inflamatório também, né? Esses pontinhos escuros aqui distribuídos no interstício, uma certa dilatação tubular, túbulos pequenos, atróficos, e já nesse menor aumento, o que chama a atenção é o aumento do espaço urinário, praticamente em todos os glômerulos, isso é bem chamativo, tá? Já nesse menor aumento. Na verdade, desde a lupa, né, a gente já via aqui os espaços urinários bem salientes. Ou agora, passando para aquela avaliação sistematizada dos compartimentos, né, os vasos, aqui nós temos exemplo de 2 artérias, uma no tricrômfilo e outra no HE, praticamente nos padrões da normalidade, lembrando que a melhor técnica para ver as artérias é o tricrômico de Masson, tá? E no HE você vê esse vaso com um espessamentozinho aqui da íntima, né? Bem discreto. Mas, no geral, os vasos não tinham alterações que chamavam a atenção. Já no compartimento glomerular, né, como eu havia chamado a atenção lá desde a lupa, o espaço urinário estava bem proeminente, tá? Mas, fora isso, o glômerulo, de uma forma geral, não apresentava aumento de celularidade, né? Vejam como as alças estão bem abertas, não são alças espessadas ou mesmo com aquele aspecto enrijecido, por exemplo, da membranosa, né? Então, sem áreas de esclerose, tá? Então, a única coisa que chamava atenção mesmo era esse aumento do espaço urinário. Quando a gente tem o aumento do espaço urinário de forma, assim, bem proeminente, não um ou outro glomérulo, né? A gente tem que ficar pensando em algumas possibilidades, né? Pensar numa glomerulopatia colapsante, né? Então, há um colapso do tufo capilar e um aumento do espaço urinário. Uma obstrução tubular, né? Seja por restos de células, por NTA, ou por cilindros, né? Que possam obstruir esses túbulos e possam fazer com que haja um acúmulo desse ultrafiltrado e esse aumento da pressão, aumento aqui do espaço urinário. Obstrução pós-renal, né, por cálculo, hiperplasia prostática, neoplasia, também por acúmulo, né, por obstrução e acúmulo da urina, também ia provocar uma alteração semelhante. Ou glomérulo atubular, né, onde há uma fibrose e uma atrofia bem no polo tubular, aqui, nesse túbulo, logo na saída, e há um acúmulo aqui do ultrafiltrado, né? Isso frequentemente a gente acha em biópsia, né? Mas não assim, de forma difusa, como estava nesse caso. Ou glomérulos isquêmicos, né? Por exemplo, no mamate, onde o colapso, há um certo colapso, né? Uma certa retração, na verdade, do tufo capilar para o polo tubular. Tá? E aí, pensando nessas causas, o que a gente encontraria se a gente tivesse diante de uma glomerulopatia colapsante? Né? Hiperplasia podostária, que a gente não tem, né? E colapso de alça. Veja que as alças estão todas abertas e a gente não tem aqui colapso. Né? Obstrução tubular, aí a gente teria que avaliar realmente o compartimento tubular. Né? Obstrução pós-renal, a gente vai depender aí da história clínica, né? Mas lembrando que esses casos, geralmente você tem uma fibrose pericapsular aqui bem proeminente. Um glomérulo atubular, né? Geralmente você tem uma fibrose desse túbulo, né? Você avalia ele em vários cortes, e até encontrar o polo tubular com a fibrose, e frequentemente o glomérulo desenvolve sinétias também. Glomérulo isquêmico, né? Você ia achar aquele corrugamento, aquela irregularidade da alça capilar. A alça capilar ia ficar bem no aspecto de zigue-zague aqui, que é o que a gente não tem. A gente tem uma alça totalmente lisa, né? Então, não tem alterações de glomérulo isquêmico também.
Então, a resposta pode estar, então, nos outros compartimentos que vão ser avaliados na sequência, para o que pode estar causando esse aumento do espaço urinário. Então, interstício, a gente já tinha chamado a atenção para a fibrose, né? Então, bastante verde, aí separando os túbulos, sem aquele padrão back-to-back, né? Característico do rim normal, né? Onde o interstício é virtual, né? Chamava a atenção também esses focos de infiltrado inflamatório, tá? Principalmente linfócito. A gente não via, por exemplo, muitos plasmócitos, tá? Que essa patologia, por exemplo, desse caso aqui pode levar a uma infiltração plasmocitária, que a gente não tinha. Chama atenção aqui, inclusive, uma pericapilarite aqui, ó, né? Eu vejo que pericapilarite é uma coisa bem específica, às vezes com tubulite também. E, finalmente, o compartimento tubular, né? Então, nós tínhamos, basicamente, duas alterações importantes no compartimento tubular. Uma que a gente encontrava nos túbulos proximais, nos túbulos maiores, que normalmente tem um epitélio mais amplo, né? O tamanho, o aspecto mais cilíndrico da célula. E o que a gente é nesses túbulos proximais? Nós tínhamos uma dilatação tubular, né? Importante, com uma diminuição da espessura do epitélio, às vezes até desnudamento, tá? Às vezes, aqui não tem na imagem, mas restos de células, caracterizando uma NTA, tá? Nos túbulos mais distais, que são de tamanho menor, né? Eles possuem um lumen sem borda em escova, mais liso, né? E as células são menores, são mais cuboidais, ao invés de cilíndricos, e os túbulos, e elas, né, os núcleos ficam bem colados uns dos outros. Então, basicamente, nós temos uma região de túbulos mais distais, né? E o que chamava atenção nesses túbulos era a presença desses cilindros aqui, tá? Que a gente vai ver melhor nas próximas imagens. Aqui, novamente, um epitélio com bastante dilatação tubular, desnudamento, né? Então, caracterizando o NTA além da fibrose. E os túbulos mais distais chamavam a atenção, né? E às vezes eles se acumulavam em determinadas regiões, a presença desses cilindros, né? Às vezes com esse aspecto quebradiço, aqui nesse HI, bastante quebradiço, né? Então, cilindros bem quebradiços, aqui novamente, ó, isso aqui tudo é um tubo abarrotado de cilindro, aqui tem até uma célula meio gigante aqui, na lateral com 3 núcleos, né? Aqui também esse cilindro quebradiço, tá? Por vezes, o túbulo desenvolvia ao redor desse cilindro uma reação epitelioide gigante celular, tá? Então, isso aqui são células de aspecto epitelioide, às vezes multinucleadas, tentando envolver cilindros. Olha, aqui, tudo isso aqui que eu estou delineando é uma célula gigante, tá? Célula gigante, com vários núcleos, tá? E absorvendo parte desse cilindro, tá? Às vezes formando essas estruturas de aspecto cristalóide aqui, de uma borda bem adelgaçada, né? Isso também é uma característica dessa doença. E no PAS, esses cilindros, eles tinham um aspecto de um rosa mais claro, uma tonalidade mais clara, diferente da tonalidade usual do cilindro de Tan-Roswell, que geralmente é um pink, né, bem tenso, um rosa bem tenso. E só para dar trazer uma imagem comparativa, aqui do nosso caso, com os cilindros quebradiços, às vezes reação epitelioide aqui ao redor, e eles estão bem claros se vocês compararem, por exemplo, um cilindro normal, né, que tem esse aspecto mais rosado. A IF não tinha glomérulo, tá? Mas, até para essa reunião, eu fiz o CAP e o lambda, e por imunistoquímica, e aparentemente
ele restringia um pouco mais capa aqui do que lambda, né? Os cilindros aqui, mas com essa tonalidade mais amarronzada no capa do que no lambda. A gente também pesquisou plasmócitos com CD138, vejam que é uma área de infiltrado inflamatório, mas que a gente não tem nenhum plasmócito marcando aqui, ainda totalmente negativa. E a gente fez, então a gente já tinha suspeita de uma doença provocada por cilindros, né, no caso, uma nefropatia do cilindro, e a gente, nesses casos, é aconselhado que a gente faça o vermelho Congo, pensando que, às vezes, a gente pode ser surpreendido pela a presença de amiloidose associada no compartimento glomerular, em 4% dos casos, né? E também porque, se esses cilindros forem positivos, como aconteceu aqui no nosso caso, veja que os cilindros têm aquele aspecto laranja tijolo, bem característico de um vermelho Congo positivo, tá? Inclusive polarizando, né, com aquela cor verde maçã ou amarelada, né, bem típico mesmo da polarização do vermelho Congo positivo. Tá? Isso é importante a gente fazer esse vermelho Congo, porque se esses cilindros forem positivos, e ocorrem em 28% dos casos, né, em quase 40% desses casos, com cilindros vermelho Congo positivo, você tem uma amiloidose sistêmica associada. E quando ele é negativo, isso é zero, é nulo, essa possibilidade, é nula. Aqui, outro exemplo, outro cilindro, aquele aspecto em laranja bem tijolo, né, cor de tijolo, e sobre a luz polarizada aqui, aqui é luz comum, não é luz ultravioleta, tá? Na luz polarizada, a polarização específica aí do vermelho Congo. A gente também colocou na luz ultravioleta esse vermelho Congo, né, no Texas Red, que é um filtro que a gente tem aqui no nosso microscópio, que é utilizado para exame de Fish, tá? E ele, quando o material tem, ele é vermelho Congo positivo, ele tende a ficar avermelhado, como aqui no nosso caso, né? Vocês estão vendo ali, os cilindros bem avermelhados, tá? Isso é considerado uma técnica muito sensível para a detecção de amiloide. Quando a amiloide vem em pequena quantidade no glomérulo, você deve sempre utilizar a luz ultravioleta na visão do filtro Texas Red, tá? Então, a conclusão é que nós estávamos diante de uma nefropatia do cilindro, tá? Lembrando que ela basicamente ocorre no mieloma múltiplo, em 90% dos casos. No passado, foi considerado uma lesão que era diagnóstica, né, de mieloma. A gente sabe que também está associada a outras doenças hematológicas, como o Waldenström, né, a LLC e outros linfomas. Acho que, da minha parte, era basicamente isso. Acho que até aqui. Aí aqui a gente tem o nosso diagnóstico, né? Que a gente fechou com uma nefropatia para o cilindro de cadeia leve, né? Que o Gil já descreveu bem aí as lâminas. Posteriormente, a gente pegou a imagem, né, da eletroforese. A gente pode ver que a eletroforese, apesar de ter o pico não quantificável, a gente tem uma presença aí de uma gamopatia, né? A gente tem uma presença aí de imunoglobulina gama aí. Tem um pico que não foi quantificado, mas existe aí essa proteína. E aí a gente encaminhou a paciente para a hematologia, e a hematologia procedeu à investigação inicial aí, pensando inicialmente em mieloma múltiplo, né? Foi feito um mielograma, nesse mielograma veio só 5 a 10% de plasmócito, e aí não fechava bem para a gente o critério clínico, né, de mieloma múltiplo. Foi feita uma imunofixação sem detecção de bandas monoclonais. Inicialmente, a paciente foi definida como uma gamopatia de significado renal, né? Por hora, a hemato tinha optado por manter conduta conservadora, embora fosse possível usar a bortezomib nesse contexto, porém, via SUS, para a gente usar a bortezomib, é preciso que tenham critérios fechados de mieloma múltiplo, tá? Então, foi feito o desmame do corticoide e da ciclofosfamida.
Foram investigados as outras partes do CREB, né, do mieloma. Na TC de coluna não tinha nada demais, não tinha nenhuma lesão lítica, né? E tem uma biópsia de medula óssea, que tinha a presença de alguns plasmócitos intersticiais bem diferenciados, e foi feita uma imunohistoquímica também com 5% de plasmócito com capa positivo. Posteriormente, aí, alguns meses depois, foi insistido aí nesse diagnóstico, né, e foram realizados novos exames, né. E aí, em 20/3/25, a paciente evoluiu com mieloma múltiplo sintomático, que para a hematologia significa esse aparecimento, né, dos plasmócitos, e aí a gente tem novos exames que fecham aí o diagnóstico de mieloma, né. Então, a gente tem um mielograma com plasmocitose agora de 12%, né, uma medula normocelular, uma imunofixação com cadeia capa livre isolada, com IgA menor do que 10, e uma presença aí de cadeia capa aí aumentada com a relação capa lambda maior do que 100, né, uma relação capa lambda de 127. E aí um aspecto importante, né, que a paciente estava em vigência de corticoide, né, previamente, e o mieloma múltiplo é uma doença muito sensível à corticoterapia, né, então provavelmente foi essa corticoterapia aí que mascarou o diagnóstico, né, e aí ela fechou como mieloma múltiplo de cadeia leve capa livre e SS3, e ela tem aí essa transição clássica de uma gamopatia do liquidificado renal para um mieloma múltiplo sintomático. E o tratamento, o plano terapêutico dela foi com regime VTD, bortezomib, talidomide e dexametasona, e a paciente foi indicada para a fila de transplante de medula óssea, segue em tratamento dialítico e na fila de transplante de medula óssea. E aí eu coloquei aqui, só para a gente exemplificar, a resposta hematológica, né, ao esquema VTD. A gente tem nas linhas pontilhadas os ciclos de VTD, e na linha contínua, a gente tem aí a hemoglobina, né? Então, é uma paciente que respondeu bem do ponto de vista da anemia aí ao tratamento com o VTD. E aí a gente vai fazer uma breve revisão, né, sobre as gamopatias monoclonais de significado renal e sobre o mieloma múltiplo. A gente fez um passo a passo de investigação das gamopatias de significado renal, né? O que seria esse passo a passo? Primeiro, o que é uma gamopatia de significado renal? Gamopatia de significado renal, ela acontece quando a gente tem um clone B, um plasmocitário, que vai produzir uma imunoglobulina monoclonal nefrotóxica. Isso vai causar lesão renal, mas não preenche nenhum critério de mieloma ou linfoma clássico, né? Ou não tem uma carga tumoral suficiente, ou não tem aquele mnemônico CRAB lá bonitinho do mieloma. Quando que a gente vai suspeitar? Quando a gente tem uma proteinúria acima de 1 grama, especialmente se essa proteinúria não é puramente albuminúria, tá? Uma síndrome nefrótica ou nefrítica atípica, principalmente em idosos, né? Uma ida DRC sem causa evidente, com hematura proteinúria, nossa paciente fecha mais ou menos aí, né? E um achado de gamopatia monoclonal em qualquer paciente com lesão renal não explicada, que também seria uma das coisas que a gente tem presente aí na nossa paciente. Talvez ela tivesse essa proteinúria acima de 1 grama, né? Como o Dr. Rafael falou anteriormente, essa proteinúria provavelmente foi subestimada. Primeiro passo, confirmar que há lesão renal suspeita, né? Creatinina, taxa de filtração, procedimento, que a gente não teve aí nenhum achado substancial, mas é muito importante a ureanálise nesse contexto. Proteinúria, relação P/C, albumina, complemento de sorologias e afastar as outras causas de glomerulonefrite, né? E aí o objetivo de fazer isso é a gente documentar o fenótipo renal dessa lesão, né? Segundo passo, procurar qualquer proteína monoclonal circulante, a gente vai fazer com esses 3 exames, né, se possível, né? Então, a gente tem a eletroforese sérica com imunofixação, a eletroforese urinária de 24 horas com imunofixação e a dosagem de cadeias leves livres séricas. Esses 3 exames juntos vão aumentar muito a nossa sensibilidade para a detecção de qualquer imunoglobulina intacta, né, e de cadeia leve livre isolada, seja no contexto de mieloma, de linfoma, enfim. Se a gente não achar nenhuma proteína monoclonal, é muito menos provável que a gente esteja diante de uma gamopatia de liquidificado renal. Se a gente achar pico monoclonal, a gente procede à biópsia renal, caso não haja nenhuma contraindicação, né? Terceiro passo, a biópsia renal vai ser quase que obrigatória, na maioria dos casos, né? E vai ser o diagnóstico, vai ser o exame central do nosso diagnóstico. E aí a gente vai fazer toda essa parte que Gil explicou bem, né? Microscopia óptica com a bateria dos corantes adequados,
imunofluorescência para IgG, IgA, IgM, C3, C1q, Kappa e lambda, se possível, né? Microscopia eletrônica, se possível também, para a gente ver o tipo de depósito que a gente tem dessa proteína, né? Se é um depósito organizado, se é um depósito não organizado, e a gente pode usar alguma técnica adicional aí, se necessário, com proteômica, com espectrometria de massa, para a gente subtipar os depósitos, né? E aí, o objetivo da gente fazer isso é definir qual o padrão de lesão mediada por monoclonal o paciente tem, né? Passo 4, a gente vai mapear aí essas principais famílias de gamopatias de significado renal, né? E vai dividir aí pelos tipos de depósito que a gente vai ter. Depósitos organizados, não organizados, mediados por complemento ou lesões predominantemente tubulares intersticiais. No caso da nossa paciente, ela encaixa aí na nefropatia por cilindro, né? E aí, o quinto passo, né, seria estudar o clone hematológico. Que tipo de clone hematológico a gente está diante? Isso vai se dar com um mielograma mais a biópsia de medula óssea, que a gente vai ver a porcentagem de plasmócito e imunofenotipagem com citometria de fluxo. E aí a gente pode, dependendo do quadro clínico, né, como for da nossa paciente, lançar mão dos outros exames para investigação adicional de lesões extrarrenais aí, né? TC de baixa dose, para a gente avaliar se tem lesão lítica, né? PET-TC ou RM, conforme a suspeita, e painel laboratorial de mieloma. Hemograma, cálcio, queratinina, beta-2 microglobulina, LDH. Uma informação importante é que a nossa paciente tinha um cálcio normal lá também, né? Estava descrito lá nos exames, eu não sei se todo mundo pegou, mas ela tinha um cálcio normal, tá? Avaliar critérios CRAB e SLIM, que é para a gente ver se essa paciente tem um mieloma múltiplo sintomático, né? Se ela tem lesão de órgão-alvo, plasmócito acima de 60%, razão kappa lambda maior do que 100, que aí aumenta muito a minha sensibilidade para o mieloma múltiplo, né? A gente vai integrar tudo e dar nome a essa doença, né? O tipo de lesão renal mediada por monoclonal, mais o tipo de clone hematológico. No caso da nossa paciente, ela tinha uma nefropatia por depósito de cadeia leve kappa, associada a uma gamopatia plasmocitária clonal kappa, mieloma de cadeia leve, né? E aí tem um fluxograma. A Erika perguntou aqui alguma coisa. Acho que biópsia renal ou biópsia da medula? Então, eu vi que você marcou lá, né, e deu negativo. E deu negativo. Por quê? Não, a maioria das vezes dá negativo, né? Algumas vezes você tem infiltração do plasmócito, por exemplo, do plasmostoma, do mieloma, e aí você tem também no rim a infiltração pela neoplasia. Mas, na verdade, é a menor parte dos casos. Eu só fiz também para deixar o caso mais ilustrado, né? Aí, o passo a passo, eu descrevi aí um fluxograma, né? Que a gente vai suspeitar, confirmar qual a proteína monoclonal, provar que essa lesão é uma gamopatia de significado renal, tipar esse clone, né? E integrar para fazer o diagnóstico final. E aí, quando a gente fala de gamopatia de significado renal, a gente tem vários subtipos, né? Eu não vou especificar cada um, coloquei aqui mais a título de consulta mesmo, que a gente tem cada proteína anormal, né, vai provocar um tipo de lesão com a clínica específica, né? A gente fala de amiloidose, a gente tem a deposição de fibras amiloides com acometimento glomerular de vasos interstícios, uma deposição organizada, vai dar disfunção da membrana basal glomerular e a perda da seletividade, causa uma proteinúria nefrótica, uma síndrome nefrótica, pode ter uma queda lenta da taxa de filtração glomerular, não uma queda abrupta. Quando a gente pensa em doença por depósito de cadeia leve, a gente já tem um depósito granular não amiloide, e aí a gente tem uma ativação do complemento, glomerulosclerose nodular. Então, a gente já passa para um componente aí de síndrome nefrótica, com a ira mais proeminente, né? Então, cada subtipo que a gente pega cada tipo de proteína normal vai gerar um tipo de lesão diferente, né? Aí, falando especificamente sobre o mieloma múltiplo, tá? A gente falou dessa parte geral, sobre o acometimento das gamopatias de significado renal, e agora a gente vai estreitar para o mieloma múltiplo, que é o diagnóstico da nossa paciente, bem de forma bem rápida. Na epidemiologia e demografia, a gente tem 1 a 2% de todos os cânceres, cerca de 17% das neoplasias hematológicas, então é uma doença relativamente bem incidente, né? Uma incidência anual de 36 mil casos novos, com 2 mil mortes nos Estados Unidos. Todas essas análises são estadunidenses, tá? São dados de up-to-date.
predominantemente idosos com a mediana aí de 65 a 74 anos. Foge um pouquinho da nossa paciente, né, que tinha 47 anos. A incidência é 2 a 3 vezes maior em afrodescendentes, e os fatores de risco são idade avançada, imunossupressão, obesidade, exposição à radiação, benzeno e pesticidas. A fisiopatologia, o mieloma, é uma neoplasia de plasmócitos clonais que vai produzir uma imunoglobulina que origina-se de uma fase pré-maligna. Essa progressão vai ocorrer por um acúmulo de mutações secundárias em via de sinalização, que vão modular a proliferação e resistência à apoptose. Então, a gente vai ter um crescimento descoordenado, né, e sem controle de plasmócitos, e esses plasmócitos vão produzir uma imunoglobulina aí, que vai gerar esse pico monoclonal, né. A fisiopatologia clássica, a gente tem a ativação osteoclástica, por aumento do RANQ-L, redução da osteoprotegerina, redução da formação óssea, e aí a gente tem um desbalanço aí, que é o que cria a lesão lítica, né? Tem um crescimento desordenado do osso, né? E além desse crescimento, vai ter um consumo da matriz com essa ativação osteoclástica, e a redução da formação óssea, que é o que vai gerar aquela lesão lítica característica do mieloma, né? A gente vai ter um ambiente pró-inflamatório, com citocinas tumorais, interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta, e isso vai gerar um ciclo vicioso tumor-osso, né? Fatores liberados pela matriz estimulam os plasmócitos, que vão estimular essa ativação osteoclástica, que vão gerar as lesões líticas, né? A hipercalcemia pode aparecer junto com as complicações esqueléticas, e a hipercalcemia também vai ser um fator que vai estimular e gerar um ciclo vicioso de lesão renal posteriormente também, e esse microambiente ósseo vai sustentar a progressão tumoral e ampliar o dano renal. Aqui a gente tem uma figura só exemplificando, né, esse microambiente ósseo, como foi falado, em que a gente tem aí uma hiperativação, né, osteoclástica, e aí a gente tem essa hiperativação sendo um estímulo positivo para o crescimento dos plasmócitos, né? E aí o acometimento renal, a disfunção renal ocorre em até 50% dos pacientes, sendo o principal evento extramedular de mortalidade. A nefropatia por cilindro vai decorrer da precipitação de cadeias leves monoclonais nos túbulos distais, como o Gilbert mostrou lá na patologia, né? Além disso, ainda tem a hipercalcemia nefrotóxica, a necrose tubular aguda e a obstrução tubular, que é secundária a essa ativação osteoclástica. E aí a gente tem uma figurinha exemplificando tudo isso, né? Deixa eu voltar aqui. E aí a gente começa a ter esse excesso de imunoglobulinas, esse excesso de imunoglobulinas vai hiperestimular a endocitose, e aí a gente começa a ter endocitose excessiva no túbulo proximal. Essa endocitose excessiva vai causar um ambiente com acúmulo de espécies reativas de oxigênio, com acúmulo de citocinas pró-inflamatórias. Isso daí vai começar a gerar, o excesso de endocitose vai gerar fibrose renal progressiva nessa parte dos túbulos proximais. Essa fibrose proximal, posteriormente, vai gerar o acúmulo dessas imunoglobulinas. Esse acúmulo das imunoglobulinas vai chegar lá até o tubo distal e começar a formar esses cilindros. Essa formação desses cilindros vai gerar, posteriormente, uma atrofia do túbulo proximal, e essa atrofia vai causar uma agregação macrofágica, e aí, novamente, esse quadro inflamatório, a gente tem novamente a cascata de citocina, uma inflamação peritubular, um infiltrado de linfócito, de eosinófilo. Isso daí vai gerar um ambiente inflamatório que também vai perpetuar esse acúmulo dos cilindros, né? E também pode gerar potencialmente a NTA. E aí o diagnóstico exige um critério com maior do que 10% de plasmócitos clonais na medula, ou um plasmocitoma comprovado associado às lesões carábicas, que são hipercalcemia, insuficiência renal, anemia ou lesão óssea lítica, né? E aí a gente tem alguns biomarcadores de progressão precoce que a nossa paciente tinha, que é a presença de 60% de plasmócitos, uma relação FLC maior do que 100, que ela tem uma relação de 127, e maior do que 2 lesões focais na ressonância magnética, né? E a investigação vai incluir tudo aquilo que foi feito na paciente, né? Uma de proteínas séricas e urinárias, com imunofixação, dosagem de cadeias livres sérica, aspirado biópsia de medula com FISH e imagem por RM-PET, né? E aí, a gente tem aí os critérios de estadiamento, né? Eu coloquei o estadiamento porque a nossa paciente fechou em ISS-3, né? Ela tinha um fator de risco com a dosagem de beta-2 microglobulina maior do que 5,5,
e ela tem um fenótipo de maior risco que fala a favor, né, dessa progressão rápida aí da doença renal dela. O manejo de tratamento inicial, reduzir, os objetivos são reduzir a carga tumoral, reverter as lesões de órgão e prolongar a sobrevida, obviamente, né? A escolha do tratamento depende da elegibilidade ao transplante autólogo. Nos pacientes elegíveis, o esquema de indução é com daratumumab, bortezomib, lenalidomida e dexametasona. E os não elegíveis, daratumumab, lenalidomida e dexametasona, ou o bortezomib mais ciclofosfamida mais dexametasona. Nos casos de injúria renal aguda, a gente prioriza o bortezomib porque tem uma resposta melhor. O bortezomib é um inibidor do proteasoma, e aí ele tem uma resposta melhor para o fenótipo que tem um acometimento renal maior, né, que foi o caso da nossa paciente. Como tinha sido falado anteriormente, num contexto particular ou fora do SUS, a gente poderia ter usado o bortezomib, já quando essa paciente apresentou uma gamopatia gasificado renal, não esperar ela ter esse mieloma sintomático, já poderia ter sido tratado com bortezomib. E aí o manejo do acometimento renal, o manejo geral de uma nefropatia, né? Suspensão do nefrotóxico, correção de hipercalcemia barra desidratação, bortezomib sempre vai ser essa droga de escolha, diálise precoce nos casos de síndrome urêmica ou refratariedade ao tratamento, uso criterioso de plasmaférese, não existe um benefício muito bem comprovado da plasmaférese, né? E pode-se usar os inibidores de osteoclaste para proteção óssea e prevenção de eventos esqueléticos. Essas são as referências. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa. Ótimo. Boa apresentação, Tiago. Eu acho uma excelente revisão. Eu acho que chama a atenção a dificuldade de fazer esse diagnóstico, né, pelo corticoide que se esfriou, né? Fazer só uma apanhada aqui rápido, porque realmente, assim, essa paciente foi vista por nefrologista na primeira atendimento, tá, né? O hospital que era referenciado atendimento de mulheres, né? Ela estava numa situação pós-cirúrgica dela complicada, que ela não tinha tanto recurso diagnóstico, não tinha acesso a nada ainda, não que avaliei, mas sim, o colega que viu aquela proteína no estágio, uma evolução rápida, viu os anos prévios, e não estavam nessa renal crônica, e tenderam a pulsar, pensando que o tempo é ruim também. Aí, se fosse uma dor de progressiva, estaria pegando tempo. Aí foi a sorte dela que conseguiu regular para o hospital universitário, que é um hospital que faz biópsia na rede de Alagoas, que é isso. E se fosse para outro hospital, acho que ela estava sem esse diagnóstico de mieloma até hoje, que ia ficar com uma dor crônica, ou alguma ilha cronificou, e ninguém sabe o que aconteceu, e estava em diálise, e esperando ter alguma outra manifestação do mieloma para poder pensar em algum diagnóstico hematológico, né? Então, assim, acho que a biópsia renal foi um divisor de águas para tudo, assim, para ela, assim, acho que contribui demais para o prognóstico em relação ao mieloma, né, dessa paciente, né? A parte renal não teve recuperação, né, ela continua em diálise, mas já está na fila de transplante mesmo, com outras perspectivas aí, prognóstico. Eu acho que o rim dela não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, já tinha muita fibrose, né? E foi bem legal o Tiago mostrar aí como essa atrofia tubular, né, vai gerar a obstrução, né? Então, esses casos vão chegar já com um certo grau de fibrose, né? Que dá para entender. Sempre, e minha experiência de lembrar agora é sempre isso mesmo. Professor Cato, só queria falar alguma coisa? Chegou já no meio aí para o fim. Felipe, o Everton. Viu? Eu queria falar uma coisa. Fala aí. Concordando com o Rafael, mas eu acho que é Rafael, né? O que falou por último, o áudio dele Isso, estava... é o Rafael. Então, É o staff realmente, lá. se essa paciente ela tivesse chegado em outro hospital em que a possibilidade de biópsia fosse difícil, realmente ela ia passar desapercebida e ia ficar em diálise muito tempo. Como vai ficar, né? Mas pelo menos o diagnóstico foi feito. E o que chama a atenção é que pode ter sido explicado mesmo pelo corticoide, foi porque o quadro renal ele pintou muito, muito grave
em comparação ao quadro hematológico, né? Então, eu não acompanhei direito, mas a biópsia da medula óssea foi feita em que tempo? Só depois da biópsia renal? A gente teve, Érica, 2 biópsias de medula óssea, né? A gente discutiu esse caso com a Hemato ficou acompanhando. Inclusive, a outra reunião que a gente discutiu o caso, o hematologista estava presente, né? Foi feita uma primeira biópsia de medula, e na primeira biópsia de medula a gente só tinha 5% de plasmócito. E aí, uma das coisas que foi discutida foi, será que isso daí não foi resposta a pulso do corticoide, entendeu? Talvez, se não tivesse tido um pulso, talvez teria mais plasmócito, né? E aí, posteriormente, depois que foi suspensa a pulso, alguns meses após é que a gente teve aí 12% de plasmócito numa nova biópsia. A gente teve 3 biópsias, na verdade. Tem uma que eu não coloquei na apresentação, mas que está no meio desse processo, que também veio com 6% de plasmócito. Então, tiveram 2 biópsias que não fechava diagnóstico para mieloma. Só veio fechar aí alguns meses após, mais ou menos 4 meses após. O que a Erika perguntou é se a biópsia de medula foi depois da biópsia renal. E foi. A gente estava totalmente às cegas com essa paciente. A gente recebeu a biópsia do esgoto, aí a partir da biópsia ela foi encaminhada para a hematologia. Até então, ela nunca foi avaliada pela hematologista, não foi suspeitado de nada, mesmo porque a eletroforese a gente só teve acesso também um tempo depois, ao laudo da eletroforese, né? Então, esse foi o exame quebra-cabeça depois da biópsia renal. Aí, não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Ei, Gil, Diga, professor. eu tô com com duas conexões para poder falar. Não, que a gente dá aula para o aluno do sexto período, não, do terceiro período, diz assim, causas de ira pós-renal. Ó, vai desde o túbulo até a uretra. Aí o exemplo é o rindomieloma, nefropatia por ácido úrico, né? Que é tipo uma ira pós-renal e intrarrenal. Que eu peguei já a Exato. lâmina, né? O glomero apertadinho pelo aumento da pressão intratubular, né? Bacana. Bem lembrado, professor. Ela não tinha eletroforese antes da biópsia, não, porque eu não peguei o comecinho, não, né? Ela tinha uma eletroforese sem pico, mas com a presença de uma proteína monoclonal não quantificada, não quantificável. Ah, Né? certo. Aí tinha descrito isso, mas não tinha descrito como pico, né? Esse pico só vai aparecer lá na frente. Certo. E não tinha na investigação critérios tanto no mielograma como na biópsia. Na biópsia tinha 5%, sem padrão aberrante lá pelos marcadores, pelo que eu vi aqui, né? Que às vezes tem um número pequeno de célula, uma percentagem pequena, mas tem um padrão aberrante, né? Agora, eu não sei se esse tempo, quer dizer, quando ela fez esse pico, esse provável pico, essa biópsia já tinha decorrido bastante tempo, né, Tiago, da pulsoterapia, né? Ela fez acho que 3 eletroforeses, né? Teve essa primeira, que foi com esse pico aí, não fechou para pico, né? Tinha a presença de uma proteína monoclonal não quantificável, a descrição era essa. Posteriormente, quando ela foi para hemato, depois da biópsia renal, ela refez de novo, tudo de novo, e mesmo assim não tinha pico, deu a mesma coisa, e aí, posteriormente, a hemato ficou acompanhando ela, e aí foram feitos os exames aí a cada 2, 3 meses, e aí isso foi mais ou menos em setembro, outubro, e aí em abril do outro ano foi que ela veio positivar aí com um mielograma positivo, com uma imunofixação com pico monoclonal, com aumento de proporção de cadeia ali de 127, né, capa lambda, aí foi quando ela se tornou um mieloma múltiplo sintomático. Mas ela estava tomando corticoide desde o outro hospital. Ela foi expulsada, entendeu? Aí,
deu para ser pós-diagnóstico, a gente não podia também dizer que não era, a gente continuou com a pós-diagnóstico muito pressora, até tomou a ciclofosfamida no retorno, porque ele estava sem biópsia ainda, faz parte, né? A gente tentou acertar, né? A gente seguiu o raciocínio, mas... Não sei se mais alguém quer falar. Se não, Felipe. Não, Gil, só desses casos, a dificuldade realmente, como o Tiago e o Rafael mostraram, a dificuldade de tratamento, né? Se não confirma ali, né, era 5% de plasmose, né, virar 12%, aí já confirma mieloma. A gente tem tido casos também aqui no hospital, porque, tipo, é importante esse diagnóstico, questão de tratamento para o mieloma, ou para... Dependendo de qualquer coisa, vai impactar em redução de complicações de mortalidade, né? Se você não tem esse diagnóstico, você transplanta essa paciente, por exemplo, no futuro, ela tem uma alta chance de recidiva pós-transplante. Ela tem que receber o tratamento do mieloma antes de transplantar. Agora, a gamopatia monoclonal significado renal, realmente, acho que cada serviço está com sua realidade. A gente, a partir de 2023, acho que do começo de 2023, a gente começou a tratar casos aqui mesmo no hospital universitário, forçando assim, com laudo, né, convencendo o colega hematologista a tratar. Esse esqueleto, por exemplo, usando bortezomib, e aí, como eles pedem por APAT a referência para tratar o mieloma, a nossa conversa foi, ó, você vai tratar igual o mieloma, então vê se você, no laudo, tal, porque coisa de conjunto, e justificar o mieloma de origem renal, alguma coisa assim. Acabou que a gente começou a fazer tratamento de alguns casos, mesmo sem confirmação de diagnóstico de mieloma ou de amiloidose, seria o que eles esperariam para fazer tratamento. Acho que cada um tem sua realidade, mas a conversa com o hematologista tem sido muito importante para isso. Mas é isso que eu noto aqui, também participando de outras discussões, é que fica muito mesmo dependendo dessa conversa. Acho que é isso, né? Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, obrigado pelo Tiago. Até a próxima. Até a próxima. Espero vê-los aqui. Bom resto de semana aí para todos, gente. Parabéns aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Parabéns.